bem com vocês? Sou a professora Conceição Alencar e começa agora a sua aula de língua portuguesa. Se liga no portal do estudante e na TV Educação que temos muito conteúdo para você. Na aula de hoje vamos falar sobre o gênero do discurso e-mail, falar um pouquinho sobre a sua origem, a sua estrutura, conhecer a evolução do e-mail e todas as suas características e estrutura. Gênero do discurso e-mail. Meios de comunicação são instrumentos que possibilitam a difusão de informações e a comunicação entre as pessoas. Ao longo dos anos, essas ferramentas sofreram inúmeras transformações, na medida em que a sociedade e a tecnologia também evoluíram. Essas transformações diminuíram as distâncias entre os povos e possibilitaram a disseminação cada vez mais rápida de informações. Então, os meios de comunicação, eles sempre existiram, desde as épocas mais remotas. À medida que a sociedade vai evoluindo, os meios de comunicação também precisam acompanhar essa evolução. E aí, dessa forma, eles também vão evoluindo, vão surgindo novas formas de nos comunicarmos. Então, vamos ver um pouquinho como aconteceu a evolução desses meios de comunicação. Começamos aqui com a pintura rupestre, 15 mil anos antes de Cristo. Vocês sabem aí, em relação às pinturas rupestres, que são os desenhos que eles faziam nas grutas, nas cavernas. Esses desenhos relatavam sobre o dia a dia deles, relatava sobre pesca, sobre caça, sobre toda a rotina deles, eles iam retratando através de uma pintura bem arcaica, como o próprio nome diz, né? Uma pintura rupestre. Logo em seguida, né, aqui dentro desse quadro da evolução, nós temos o jornal, que ele data aqui de 59 antes de Cristo. Então, o jornal ele sempre existiu. Talvez agora a gente não tenha tanto esse hábito de pegar o jornal impresso e ler, né? Mas só para vocês terem ideia, em 59 antes de Cristo ele já existia. Depois nós temos aí o telégrafo, em 1790, que foi uma grande evolução para a época. Em seguida, o telefone, em 1860, temos aí a evolução do telégrafo para o telefone. É muito importante falar sobre essa evolução. Aqui nós estamos falando de 1860, mas se pegarmos ainda a época de 1900, o telefone ele não era tão acessível a todos. Era algo muito caro. As pessoas tinham que adquirir uma linha telefônica e essa linha telefônica ela era caríssima. Então, era muito comum poucas pessoas da cidade, do bairro, possuírem o telefone em casa. Então, quando a gente não tinha o telefone, o que muitas pessoas faziam? Ligavam para aquela determinada casa, a pessoa atendia e chamava o vizinho. Ou marcavam um horário, um dia e um horário para poder ligar, porque o telefone ele não era acessível para todos como ele é hoje, né? Atualmente estão distribuindo aí linhas telefônicas e as pessoas já nem querem mais, né? Porque perdeu um pouco a sua funcionalidade. Nós temos o rádio, 1860, que aí o rádio também ele tem toda a questão da notícia, das novelas, que as pessoas acompanhavam as novelas apenas ouvindo através do rádio, né? Então tem toda uma história bem interessante. A televisão, 1920. O celular, em 1947, o celular ele passou por transformações interessantes, incríveis, e ela está o tempo todo mudando. Quando a gente adquire um celular que pensa que está com o celular da atualidade, passa alguns meses, ele já não é mais da atualidade. Ele já tem alguns recursos que já estão ultrapassados e sempre estão sendo lançados novos recursos, né? É interessante porque isso vai mudando o tempo todo. A moda era ter celular bem grande. Depois a moda foi ter o quê? Celulares cada vez menores. E aí voltou de novo a moda do celular grande. Então, essa mudança ela vai ocorrendo o tempo inteiro. E a internet, que é o que realmente modificou a forma das pessoas interagirem, a forma das pessoas se comunicarem, e principalmente em relação à informação, à maneira de trabalhar, à maneira de estudar e todo esse processo comunicativo. Os meios de comunicação podem ser divididos em individuais ou sociais e em massas. Individuais, ferramentas que promovem o contato interpessoal. A transmissão de informações ocorre entre uma pessoa e outra em grupos restritos. São exemplos: carta, o telefone, a internet nas plataformas de mensagem instantânea e bate-papo.
Quando que os meios de comunicação são sociais ou em massa? Quando eles promovem a comunicação entre um grande número de indivíduos. A informação é, portanto, transmitida em massa. São exemplos rádio, jornal e televisão. A internet também pode ser, de acordo com a maneira como ela é utilizada. Ali, no caso, ele colocou como individual, mas vocês percebem que, entre parênteses, ele especifica qual é a maneira individual, né, que é mais a troca de mensagens entre apps, né, entre esses outros aplicativos e mensagens instantâneas. A internet foi um divisor de águas na história da humanidade. Parece exagero, mas hoje dificilmente você conhece alguém que não a use para se comunicar. Até mesmo os mais velhos estão rendendo-se a esse meio de comunicação. A internet conseguiu transformar tudo aquilo que conhecíamos a respeito da comunicação. Essa grande rede liga milhares de computadores e aparelhos telefônicos no mundo todo, diminuindo as longas distâncias entre as pessoas e reduzindo o tempo em que as informações chegavam até nós. Então, realmente, a internet ela modificou toda a nossa maneira de interagir e toda a nossa maneira de comunicar. E até aquelas pessoas que nasceram numa época não digital, elas tentam se adequar a esse novo formato, né? Então, é muito comum a gente ver os netos ensinando os avós, a gente vê os filhos ensinando os pais a mexer. Por quê? Porque esse pessoal que nasceu na década de 90, nos anos 2000, eles têm mais contato com a questão digital, né? A gente chama até dos nativos digitais. É diferente de quem não teve contato com a tecnologia, que certamente vai ter bem mais dificuldade do que aqueles que já nasceram na era digital. Então, vamos ver um pouquinho aí sobre a evolução do e-mail. Nós temos aqui um infográfico da Dinamize, e ela traz toda essa questão da evolução do e-mail. Então, com a internet, veio também a questão do e-mail, que é a correspondência eletrônica. Imaginem vocês que antigamente todo esse processo de comunicação, ele só podia ocorrer através de cartas, depois com o fax, e aí, com a chegada do e-mail, foi um grande impulso, foi um grande avanço. Então, vamos ver aí toda essa evolução que ocorreu. Aqui temos os emojizinhos aqui, enviar, e-mail, né, receber, aqui no caso. Em 1971, lá nos anos de 1970, o programador Ray Tomlinson enviou o primeiro e-mail da internet. Então, em 1971 foi enviado o primeiro e-mail. Em 1982, a palavra e-mail é usada pela primeira vez. Ele enviou o primeiro e-mail em 1971, mas ele ainda não tinha uma palavra específica para isso. Então, a palavra e-mail, ela foi utilizada pela primeira vez em 1982. Em 1991, especialistas da época garantem que até o fim que é o fim do e-mail com a chegada do fax. Afinal, nada pode substituir o papel, né? Eles afirmam. Não sei se vocês tiveram contato com o fax. O que era o fax? Você tinha um determinado número e você mandava um documento, o documento chegava no local com o número que você colocou. Então, assim, era uma inovação. Imaginem vocês, em vez de mandar um documento que demorava 3, 5, 7 dias ou mais para chegar, esse documento agora poderia chegar em alguns minutos, né? E às vezes a gente pensa que o fax não é mais utilizado, mas estava lendo uma matéria que o governo ainda utiliza muito esse processo de envio de fax. Então, é bem interessante porque a gente acha que algumas tecnologias já não são mais utilizadas e a gente se engana. São pouco utilizadas, mas ainda estão em mercado. Em 1996, o Hotmail disponibiliza contas gratuitas de e-mail na web. Em 1997, com o sucesso e a popularização do e-mail promovidas pelo Hotmail, a Microsoft adquire a empresa por 400 milhões de dólares. Em 1998, o maior dicionário da língua inglesa, a Oxford, adiciona o verbete spam, que nós vamos já falar sobre ele. Então, quem tem e-mail raiz, com certeza tem @hotmail.com. Por quê? Porque foram um dos primeiros provedores a deixar esse acesso gratuito, a possibilitar que as pessoas tivessem acesso gratuito, né? Então, atualmente a gente vê mais contas do Gmail e outras. E as contas mais antigas é comum, a gente vê Yahoo, a gente vê Ball, UOL e principalmente Hotmail, que foi uma das primeiras. Em 2003, o então presidente dos Estados Unidos, George Bush, assina a lei de regulamentação de envios de e-mails comerciais.
assim como a sociedade vai evoluindo, as comunicações vão evoluindo e as leis também precisam ir evoluindo. Por quê? Para que a gente possa ter controle sobre isso. Agora mesmo nós temos muitas leis relacionadas ao uso da internet, a essa questão da veiculação de imagens na internet, o cyberbullying. Então, alguns crimes que antes não eram colocados, hoje eles já são colocados como crimes digitais. Então, algumas leis foram colocadas aí justamente por conta desse avanço que aconteceu. Em 2004, multimídias com imagens, cores são implementadas nos e-mails. Então, o e-mail era algo muito formal, muito técnico, né? E aí foram colocadas outras ferramentas que possibilitam nesse e-mail adicionar cor, adicionar imagem, né? E adicionar outras ferramentas como tabela e muitos outros que vocês certamente conhecem. Em 2005, o SPF, a primeira tecnologia para verificar a identidade do remetente do envio, é implementada. Em 2007, o Google disponibiliza contas gratuitas do Gmail com 1 GB na web. O protocolo de segurança anti-phishing passa a ser adotado. O que é essa palavra anti-phishing? Significa o quê? Significa uma tecnologia de segurança que significa... o phishing significa pescar. Né, significa fisgar. Então, eles colocaram porque muitas vezes nós recebemos na nossa caixa de e-mail, e-mails que têm links para a gente acessar esse link, e quando você clica, o que acontece? Eles fisgam, eles pescam as suas informações, o seu nome, o seu contato pessoal, CPF, RG e todas as informações que estiverem disponíveis. Então, a Google, além de se preocupar com o protocolo de segurança, ela disponibilizou também um espaço para que houvesse o armazenamento nas nuvens. Isso em 2007, então foi um grande avanço. Em 2008, Barack Obama reúne cerca de 13 milhões de endereços de e-mail em sua campanha de eleição. 2/3 de 500 milhões de dólares arrecadados online vieram do e-mail marketing. Então, ele foi um dos primeiros a utilizar esse recurso digital nas campanhas eleitorais. Nós sabemos que isso foi muito comum na eleição passada, que foi o uso das redes sociais, né? E ainda utiliza-se as redes sociais nessa questão política, principalmente o Twitter, para os debates políticos. E outra coisa que tem atrapalhado muito são a questão das fake news, né, que atrapalhou tanto na questão da pandemia, quanto também na disseminação de notícias em relação à política. Em 2012, a DMA informa que 85% dos profissionais de e-mail marketing segmentam seus envios por tipo de público. Então, eles começam a se preocupar para quem eles vão enviar. Né, determinado pelo público, determinado pela faixa etária, determinado pela profissão. Em 2014, aumento de 400% da visualização de e-mail em dispositivos móveis em comparação com 2012. Então, antigamente, era como usar apenas o computador para acessar os e-mails, né? E com o avanço dos smartphones, com o avanço da internet, da tecnologia, agora a gente pode conferir o nosso e-mail rapidamente através do nosso celular. E toda essa facilidade aumentou em 400% a visualização de e-mails. 2015, 2,6 bilhões de usuários de e-mail no mundo, metade dos e-mails enviados são spam. E hoje, o mobile representa 54% das aberturas de e-mail, 30% vem de websites e 16% de aplicativos desktop, como o Microsoft Outlook. Os spams, embora tenha todo um cuidado, eles ainda acabam perturbando muito a nossa vida, né? Acaba chegando muita coisa indesejada dentro da nossa caixa de e-mail. O spam é uma pasta que armazena geralmente as mensagens publicitárias recebidas. O termo é uma sigla que significa enviar e postar publicidade em massa. Significa, é um termo em inglês que significa o quê? São mensagens irritantes, inúteis e estúpidas. Alguns deles são mensagens disfarçadas que contêm vírus ou conteúdo indesejado. Então, o spam tem justamente esse significado. Por ser uma sigla em inglês, às vezes a gente não tem muita noção do que significa, mas ele significa justamente isso. São mensagens irritantes, inúteis e estúpidas. E
infelizmente, muitas pessoas acabam caindo. É comum vocês receberem, por exemplo, no e-mail de vocês, cobrança. Cobrança de um banco no qual você nem tem conta. Se você sabe que você não tem conta naquele banco e você está recebendo uma cobrança de lá, então não tem nem por que a gente abrir aquele e-mail. Pode ser muito perigoso. Pode ser um vírus e aí você perder todas as suas informações ou ter muito prejuízo caso essas informações vá parar em um local errado. A estrutura do e-mail. A estrutura de produção dos e-mails assemelha-se à das cartas. Ela possui as seguintes cartas. O assunto representa o tema do e-mail, preenchido na caixa de diálogo que aparece acima do corpo da mensagem. Ele é chamado de assunto, subject, em inglês. Por exemplo, nota da prova, currículo, vaga de emprego, entre outros, né? Lembrando que o assunto deve ser bem curto, não devemos colocar um título muito grande no assunto. O próprio texto. No corpo do texto, ou corpo da mensagem, são colocadas as informações que o emissor quer expressar segundo o assunto da mensagem. Como, por exemplo, vamos sugerir uma mensagem com o tema vaga de emprego. O e-mail direcionado, o emissor emite uma mensagem ao receptor. Então, vamos ver um exemplo de e-mail que diz assim: venho por meio desta afirmar meu interesse na vaga de marketing oferecida pela empresa Criativo. Para tanto, envio em anexo meu currículo para análise. Desde já, agradeço a atenção e aguardo o retorno. A despedida indica a finalização da mensagem com expressão de despedida como atenciosamente ou saudações para uma linguagem mais formal. Beijos grandes ou carinho com uma linguagem mais informal. A assinatura. Ao final da mensagem, o emissor assina seu nome. Dependendo do teor da mensagem, a linguagem deve ser mais formal, onde o emissor assina seu nome completo, ou informal, com abreviações, nomes no diminutivo, apelido, etc. No e-mail, turma, geralmente a gente utiliza uma linguagem mais formal, porque como hoje nós temos muitos apps de mensagens, de aplicativos de mensagens instantâneas, o e-mail acaba sendo algo mais formal. Quando eu quero deixar documentado, quando eu quero mandar algo, um currículo, ou algo relacionado ao Enem, ou uma redação para ser corrigida, então ele costuma ser algo mais formal. Mas se você está mandando um e-mail para um familiar, para um amigo, pode sim utilizar uma linguagem menos formal, né? No caso, uma linguagem mais informal. E agora, então, o nosso momento português nas redes, que diz assim: então, me manda aí a proposta por fax. Aí ele diz: olha, não consigo enviar fax de onde eu estou agora. E aí a senhora responde: e onde você está agora? 2021, dona Terezinha, estamos em 2021. Né? Então, ela pede que seja enviado um fax com a proposta para ela, né? E ele diz que não tem como enviar. E ela pergunta se seria por conta do sinal de internet, o que está acontecendo, né? Até porque o fax, né, necessita de internet para enviar. E ele diz o quê? Que é a tecnologia. Então, esse meme, ele traz justamente isso, o avanço da tecnologia. Então, aquilo passou uma reportagem bem interessante no Fantástico mês passado, justamente sobre isso, sobre a internet, o uso da internet, que ele sai perguntando às pessoas o que é internet e as pessoas não tinham a menor ideia do que era. E mostra também as pessoas recebendo mensagem no BIP. O BIP era um aparelhinho que as pessoas carregavam aqui com elas e recebiam mensagem. Né? Mostra também que as mensagens de texto que chegavam no telefone, essas mensagens eram pagas. Cada mensagem que você enviava era paga. Né? Então, olha quanta mudança ocorreu ao longo do tempo. E aí ela quer receber uma proposta por um meio eletrônico que existe, mas não é tão utilizado. Quantos de vocês têm aparelho de fax em casa? Creio que praticamente nenhum. Né? Talvez a gente encontre em algumas empresas ainda, mas em casa mesmo, como uma ferramenta eletrônica, uma ferramenta digital, a gente provavelmente não vai encontrar. E aqui a gente tem uma charge do John Artes, é bem interessante porque ele faz, é meio nostálgica, ele vai fazendo uma lembrança do que seriam as redes sociais e do que seria realmente na nossa mesa de trabalho. Né? Ele vai colocando ali o Foursquare, que seria o globo terrestre. O Instagram seria o porta-retrato, onde as pessoas costumavam colocar, né, ali nos escritórios e tudo, em casa, já dando lugar aí mais para as redes sociais. O Pinterest, ele coloca como ali onde coloca os avisos, aquele quadrinho de cortiça.
O telefone ele chama de Skype, o Skype a gente nem utiliza mais, né? E assim ele vai fazendo toda essa analogia, trazendo um pouco dessa nostalgia do que acontecia antigamente e as tecnologias que foram substituídas hoje. Então é isso, turma. Eu aguardo vocês na próxima aula e um grande abraço.